A gente está estudando a história desse segundo patriarca porque a gente tem muito que aprender com ele. Ele tem muitas qualidades, muitas virtudes para nos ensinar. Mas é como a gente falou na quarta-feira, não é uma pessoa perfeita, porque nós não temos ninguém na Bíblia perfeito, a não ser o nosso Salvador. E a Bíblia, ela expõe os erros, os pecados, ela expõe as coisas sujas que os personagens bíblicos, que os nossos antepassados fizeram, expõe a sujeira, tudo, porque ela mostra eles exatamente como eles são, humanos, como eu e você, suscetíveis, sujeitos a erro, como a própria Bíblia diz. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e é isso aí, eles eram pessoas que erravam mesmo, que tinham seus defeitos, e a Bíblia não endossa, mas também não esconde nada. Ela mostra, ela expõe, ela escancara tudo, e a gente pega as qualidades, as virtudes e os defeitos, os erros desse segundo patriarca. Só ressaltando algumas coisas, tá? Ele foi o único patriarca que teve apenas uma mulher, porque tem um ditado que eu gosto muito dele, que diz assim: uma pessoa tola, ela não aprende com os seus erros, mas se uma pessoa for inteligente, ela aprende com os seus erros. E muita gente quer ser inteligente, né? Erra, mas aí ela se julga que ela aprendeu, e aí ela não vai errar mais, porque ela já aprendeu. E tem muita gente que até fala isso, não, deixa eu ir, deixa eu quebrar a cara, deixa eu aprender, a vida é assim, a vida é de aprendizado. Uma pessoa inteligente, ela aprende com seus erros, mas uma pessoa sábia, ela aprende com os erros dos outros, Então Isaac, ele viu o que aconteceu na casa dele, na casa dos pais dele, por causa do erro da sua mãe Sara. Ele a amava, mas ele entendeu que ela errou e ele não queria tudo aquilo para dentro da casa dele. Então ele não seguiu aquele exemplo, não pegou uma concubina, e aí a gente aprendeu isso. Ele era um homem de fé e de oração, um homem de fé e um homem de oração. Durante 20 anos ele orou pela esposa dele, e a esposa dele engravidou de gêmeos, e ela teve gêmeos. E uma outra coisa também, que infelizmente um dos erros gravíssimos de Isaac foi a preferência de filhos, demonstrar a preferência de filhos. Mas acredita-se que pelo fato de Jacó e Rebeca estarem sempre juntos, porque Jacó era um homem de tendas, era caseiro, então o fato de ele estar sempre perto de Rebeca, sempre junto, então é como se Isaac quisesse suprir esse carinho na vida de Esaú, e acabou dando para Esaú um carinho que talvez ele não recebesse da mãe. Isso causou um lar, entenda, um lar de brigas, de divisão, e muito conturbado. Isso deixou o lar de Isaac cheio de briga e de confusão desde quando os meninos nasceram. Aliás, até antes deles nascerem, Rebeca já sofria por causa disso, mas o sofrimento veio desde quando essa preferência, até quando eles partiram, quando eles foram embora. E acredita-se que Rebeca, o sofrimento que Esaú deu para Rebeca contribuiu para a morte dela. Acredita-se nisso, né? Isso a gente escuta alguns teólogos falando a respeito disso. Pode ser pela forma como ela se expressa, que ela não estava mais aguentando. E a Bíblia também fala isso. A Bíblia fala isso, né? Deixa eu pegar aqui um versículo com vocês. Mas aí a gente vai ler, tá? Deixa eu pegar versículo 1 do 26. Vamos ler, depois eu narro mais um pouco.
Sobrevindo a fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Dá uma pausa, vou ter que narrar isso bem aqui. Porque na época de Abraão, você vai ver que isso aconteceu na época de Abraão. Irmãos, entenda uma coisa: Abraão foi um homem riquíssimo, riquíssimo. Mas a gente entende pela narração bíblica que Isaque, ele foi um dos homens mais prósperos que já existiu aqui nessa terra. Um dos mais próximos, mais ricos que já existiu. E na época de Abraão, quando houve essa crise na terra, Abraão vai a Gerar e ele faz uma aliança com Abimeleque. Agora a gente vê Isaque vivendo praticamente a mesma coisa, seguindo o mesmo caminho, e ele vai ter com Abimeleque. Agora, é o mesmo Abimeleque da época de Abraão? Não, o nome Abimeleque é um título, tá? O rei dos filisteus não era o mesmo, que ele havia morrido, tem um outro lá. Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: ele está com Rebeca, ele já casou. Quando vão buscar Rebeca para Isaque já é um homem rico, já é um homem próspero, mas você vê que, entenda isso que eu vou falar, ele tem sobre a vida dele a bênção de Deus, ele tem a promessa de Deus, ele é o escolhido de Deus desde o ventre da mãe dele, ele é um homem de Deus, ele é um homem de fé, ele é um homem de oração, mas ele está passando por crise. Não, mas a pessoa que é de Deus não pode estar passando. Peraí, alguma coisa está errado. Tem pecado, parou de dar o dízimo, parou de ofertar, tá com devorador. Não, a gente está vendo aqui, um homem de promessa, um homem que é de Deus, que tem fé, um homem de oração, um homem escolhido desde o ventre materno, um homem que tem promessa de Deus sobre a vida dele e que era riquíssimo, próspero, rico, mas foi atingido por uma crise que deu na terra, uma crise. Havia fome naquele lugar e ele precisou sair do lugar onde ele estava por causa da crise, da fome. Sabe como foi que ele saiu dali? Ele saiu em dificuldades. Ele vai para a terra dos filisteus em aperto. Já não é mais aquele homem riquíssimo, entenda, não é mais aquele homem riquíssimo, tá? Ele sai em crise, em aperto, ele vai até a terra dos filisteus em dificuldades financeiras, ele está no vermelho, é assim que ele vai para a terra dos filisteus, em vermelho, em dificuldade. Bota uma coisa na tua cabeça. Não é porque você é de Deus que as coisas que acontecem com você não pode acontecer de jeito nenhum. Entenda uma coisa: em tudo Deus ele tem um propósito, até nos dias ruins, tá bom? Vamos aqui. Ok, ele vai para Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. No versículo 2: apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência com as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Por quê? Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Pausa. Louvado seja Deus. Olha, ele era um homem íntimo de Deus, tinha comunhão com Deus, ele conversava com Deus e Deus aparecia para Isaque e falava com Isaque. Deus falava com Isaque, ele tinha intimidade, ele tinha comunhão com Deus. A gente está estudando Isaque para quê mesmo? É para a gente pegar as virtudes dele, as características, as qualidades dele. Então presta muita atenção nas qualidades desse homem. Ele tinha comunhão, intimidade, a ponto de Deus aparecer. É lógico que você está entendendo, né? Nunca jamais ninguém viu a Deus, mas Deus falava com Isaque. E se você tiver e buscar comunhão com Deus, eu duvido que você não fala com você. Fala.
E a intimidade, agora Deus ele fala, sabe por quê? Porque Abraão me obedeceu. Agora eu estou te dando, em outras palavras, eu estou te dando ordem. Se você perpetuar a obediência, o cuidado, o mesmo cuidado do teu pai, todas as promessas que eu fiz vai se cumprir na tua vida. O nosso Deus é um Deus que visita a geração, até a quarta geração. É um Deus, irmãos, que vai abençoando, mas isso quando nós damos continuidade à obediência. Esse ciclo de obediência, ele não pode ser quebrado, porque assim como a gente entende que existe a maldição hereditária, que na verdade a maldição hereditária muitas das vezes é porque o pai é um alcoólatra, porque a família é desestruturada, porque os pais brigam, o pai agride a mãe, e a mãe também revida com o pai, e tem aquela família completamente desestruturada. Então o que acontece? Os filhos vão carregando aquela característica do pai e da mãe. Às vezes os pais se separaram, o que eles viram, o que eles presenciam, aquilo que eles vivem dentro do lar, eles acabam levando para o próximo lar quando eles constroem. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. A mesma coisa, irmão, a gente ensina aos filhos, a gente passa para eles um lar abençoado, de fé, de respeito, de consideração, de amor. E aquilo dali fica no coração, na mente dos filhos. Se eles vão perpetuando, se eles vão dando seguimento, todas as coisas boas também seguem junto com eles. Abraão obedeceu, Isaac tem promessa para a tua vida. Se você continuar obedecendo, as promessas vão se cumprir na tua vida. O que Isaac fez? Obedeceu ou desobedeceu? Ele tinha essa característica também, essa qualidade forte. Ele era um homem obediente a Deus. Ele era um homem que obedecia a Deus. É o que a gente vê no próximo versículo, que é o versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Dá uma pausa. A gente até já estudou isso daqui, mas vou dar um comentário rápido. Porque ele está em Gerar. Se ele continuar a caminhada, ele vai parar numa terra abundante, próspera. Porque a terra mais próspera que tinha era o Egito, porque aonde tinha água, tinha prosperidade. Aonde tinha água, podia ter criação de gado, tinha plantação, tinha colheita. Então o Egito, ele era banhado pelo Nilo, irmãos, era prosperidade, ninguém brigava por água. Foi por isso que Ismael prosperou, porque quando eles chegam com a mãe dele no deserto, eles encontram uma fonte. Poderiam ter seguir e morar em alguma cidade, eles ficaram no deserto, eles têm uma fonte. Quem passa uma fonte no deserto, irmão, é uma bênção grandiosa. Quem passa pelo deserto para viajar precisa de água. Eles poderiam plantar, poderiam criar gado. Então eles ficaram ali no deserto porque Deus os abençoou com uma fonte. Não precisavam sair ali para lugar nenhum. E foi ali que ele se preparou como guerreiro, morando, vivendo no deserto todos os dias da sua vida. Que é o pai dos árabes, Ismael. E se Isaac segue, ele vai para uma terra próspera, que é a terra banhada pelo rio Nilo, que é o Egito. Mas Deus disse: não vai, fica em Gerar. Então ele não vai para o lugar que poderia lhe dar uma vida regalada. Ele prefere obedecer a Deus. Às vezes a gente pensa que vai ser melhor para a gente se fizer, se aceitasse, se ficar. Não, a gente precisa obedecer a Deus, mesmo que a gente não entenda. E muitas das vezes Deus não quer que a gente compreenda, Ele só quer obediência. A gente não precisa entender, a gente só precisa obedecer, só precisa crer. E aí, continuando no 8, certo? Não, no 7. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã.
pois temia dizer: é minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu a Isaque, acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Dá uma pausa, vou comentar isso com vocês. E esse daqui é um dos defeitos gravíssimos de Isaque, né? Porque o pai dele fala, é incrível, entenda isso, irmãos, é incrível como os filhos tendem a refletir a atitude e a decisão dos pais. É incrível isso. Aquilo que eles veem, que eles presenciam nos pais, eles têm uma inclinação para copiar. Só que Abraão, ele disse: é minha irmã, e ela era meia-irmã. Foi uma meia mentira, porque ela era meia-irmã de Abraão. Ela era filha do pai e não da mãe. Mas no caso de Isaque, ele mentiu. Uma mentira completa. Ele mentiu. E aí, a gente, quando eu vejo isso, né, Isaque mentiu, meu coração se alegra não pela mentira de Isaque, mas de ver como, irmãos do céu, como a gente é falho e Deus continua tendo misericórdia. Isaque mentiu, pecado e uma coisa séria, mas apesar daquela mentira, Deus continuou tendo misericórdia de Isaque. Você sabe por que ele mentiu? Ele ficou medroso, ficou com medo. É muito sério isso daqui, porque ele mente, ficou com medo, ao invés de proteger a sua mulher, ele a expõe. Outro poderia se aproximar, poderia abusar da sua mulher. É coisa séria. Por isso que a Bíblia mostra, escancara os erros, os pecados, os defeitos. O sábio, ele aprende com os erros dos outros. A gente olha, vê aonde eles erraram. Por aí eu não vou, porque eu sei que não dá certo. Então ele expõe a mulher dele a outra pessoa, vendo que aquela mulher bela, 60 anos, tá? 60 anos, mas bonita, e olham aquela mulher bela livre, solteira, eles poderiam muito bem abusar dela, tomar ela para um deles, ou o próprio rei Abimeleque. E Abimeleque, ele vê da janela que Isaque estava brincando com Rebeca. 60 anos, tá? E eles estavam brincando. Você vê que existia entre eles um casal que se aliançaram, que fizeram um pacto sem se conhecer, apenas confiando que Deus estava naquele negócio. Como disse Betuel, como disse Labão, como disse a mãe de Rebeca, Deus está nesse negócio. Então, quando Isaque e Rebeca se unem, eles se unem crendo que foi Deus que uniu eles, sem eles se conhecerem, sem se verem, sem nunca ter falado na vida. Entraram para a tenda, consumaram o casamento, e aí ele cuidou de Rebeca o tempo todo, amando a esposa dele, sem tomar concubina, mas orando para que o casamento deles fosse abençoado, porque ele tem um exemplo lá atrás. A minha mãe já não tinha condição de ter filho. Meu pai, ele me teve com 100 anos. Com 100 anos. Então, o Deus do meu pai, que fez milagre na vida dos meus pais, vai fazer na minha vida também. E ele ora por Rebeca, cuida dela, ele a ama. Aos 60 anos, eles estão brincando. E a brincadeira deles é coisa de marido e mulher. Quando o rei Abimeleque olha pela janela, ele consegue presenciar intimidade de um casal. É os 60 anos, tá? Se é com 50, ela está empurrando o marido. Aí diz assim, ó.
10. Disse Abimeleque: que é isso que me fizeste? Chamou ele e perguntou. Aí disse assim: olha, facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu, oh, irmãos, olha isso daqui, e tu há atraído sobre nós grave delito, e deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Pausa. Isso aqui é muito forte isso daqui. Estou até gravando, deixa eu falar aqui. O que é isso que você fez? Você nos deixou exposto à maldição. O rei Abimeleque, rei dos filisteus, e ele está falando que ele e o povo dele estava sendo vulnerável. Isaac expôs eles à maldição, porque qualquer um deles poderia ter tocado uma mulher casada. É tão comum agora, né? É tão comum. Eu vi uma pessoa dizendo assim, olha, alguém comentou, acho que foi um pastor que ele disse assim: a amante tirou o marido de casa e agora ela acha que ela vai ser feliz para o resto da vida. Vai pensando. Aí chegou uma e disse assim: existe casos e casos, porque a minha amiga, o marido largou a esposa, está com ela e eles estão muito felizes. E eles estão muito bem. Olha aqui. Você poderia ter nos exposto à maldição. Nós estamos num mundo em caos. Nós estamos num mundo caminhando cada vez mais para o sofrimento, para a desgraça, para a tragédia, Na verdade, vocês ainda nem viram. Você sabe o que vem por aí? A gente está vivendo a segunda etapa da pandemia, que é o Covid-19. Sabe o que vem por aí? Covid-21. É só você pesquisar. Tem muita coisa que vocês poderiam pesquisar. Vem por aí Covid. Esse é que é. Covid-19 é só teste. O povo está passando por um teste. Aí, o mundo está no caos, está no sofrimento. As pessoas às vezes, sabe, se chocam com os acontecimentos, com mãe matando filho, com pai matando filho, com, sabe, homem matando a mulher, e tanta coisa de ruim que acontece nesse mundo. Mas ninguém quer respeitar a lei de Deus, e a palavra de Deus não passa. Aquilo que está escrito lá em Êxodo, que não adulterarás, continua em vigor, continua valendo. A palavra de Deus continua atual. Vocês queriam me expor, você queria me expor à maldição, se alguém tocasse nessa mulher casada, E aí ele disse: olha, ninguém toca nem nesse homem e nem na mulher dele. Ali Isaac chegou apertado, tá? Agora ele recebe liberdade. Ele tem liberdade para estar naquele lugar, em Gerar. Ele tem liberdade para fazer a vida dele, para cuidar da mulher dele, para plantar e para colher. Com isso, no deserto, na terra dos filisteus, olha o que acontece. Resultado da obediência, viu? 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Por que o Senhor abençoava? Porque ele não foi procurar facilidade no Egito, porque ele decidiu permanecer na obediência. Se ele obedeceu, agora ele te abençoou. É no deserto, tá? É no deserto. Quem saiu da crise, quem chegou no vermelho, quem está apertado, ele chega. Acho que a gente também não vai dar mais tempo nessa mensagem, não. Quem chega no deserto e não tem nada, ele começa a plantar. No mesmo ano, ele começa a colher milagrosa. O milagre acontece no deserto. Isaac é abençoado no deserto. Isaac é abençoado na terra alheia, em terra estrangeira. Ele é abençoado em terra estranha. Não, mas é o lugar onde eu estou. Não, mas é porque é essa cidade. Não, mas é porque é esse governo. Não, mas é porque é a nossa gestão. É porque é os nossos vereadores. Não, mas é porque essa área aqui que eu trabalho. É porque esse material que eu trabalho aqui. Não, é porque isso. Foi no deserto, irmão. Foi no deserto
Em obediência a Deus, Deus abençoa independente da crise que o mundo estiver passando. Aquele que é obediente a Deus, esse Deus abençoa. Então não sai da obediência. Então não arreda o pé da obediência. Então você permanece obedecendo a Deus, honrando a Deus, porque o Deus que abençoa Isaac é o Deus que você serve. Parece que não vai dar para terminar hoje mesmo, não. Versículo 14? Não. 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Ele ficou rico. Ele não ficou rico, não. Ele não saiu do vermelho das coisas, não deram uma melhorada. Melhoraram as coisas para ele, ficou mais folgadinho. Ele ficou riquíssimo. Continuando. 14. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos. Olha só, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Dá uma pausa aqui. Irmãos, meu Deus, entende uma coisa. Se você se cansa, correndo com homens, que dirá com cavalos? Se você já está reclamando por coisas que você está passando, dificuldades, aflições, se aqui, da maneira que você está vivendo, você acha que está difícil, e tem gente que se dói, né? Tem gente que fica angustiado, amargurado, magoado. Sabe por quê? Porque a vizinha está falando dela. Porque um sofá entrou na casa dela e a vizinha ficou olhando. Então não pede para prosperar não, tá? Porque se tem uma coisa que atrai inveja, é prosperidade. Atrai inveja. Ele foi tão abençoado que atraiu a inveja. Não foi de uma pessoa não. Não foi não. Foi de todos que estavam ali. O meio aonde ele estava vivendo, ele vivendo no meio dos invejosos. Eles invejaram a prosperidade, a forma como ele estava desenvolvendo. Sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei de um amigo, não tenho mais contato com ele. E quando a gente conheceu ele, eu e meu esposo, ele morava no quarto da sogra dele. Era um quarto pequeno, irmãos. Era um quarto pequeno. Era mais ou menos aqui como o meu escritório. Nesse quarto tinha ele, a esposa e 2 filhos. Ele tinha 2 filhos. 2 Jesus, era 3, era 2 filhos. Aí tinha fogão, botijão. Irmão, o quarto não dava nem para passar. Era tudo ali naquele quarto. E a gente, quando foi fazer a visita lá, entramos lá no quarto para poder orar no quarto. Ele não tinha nada. E não tinha nem como sobreviver, não tinha terreno, não tinha nada. Aí, num lugarzinho distante, né? Um bairro lá em São Luís, que agora desenvolveu muito, que é a Tropical, ele conseguiu comprar um terreno. Deu testemunho. Sabe aquelas coisas milagrosas que acontecem? Rapaz, tu me dá tanto, aí depois tu vai me dando aos pouquinhos. Milagrosamente ele conseguiu comprar um terreno. Comprou um terreno, aí ele ia para lá, ficava ele mesmo fazia, levava alguns parentes, e foi construindo. Conheceu um senhor, entrou num acordo com esse senhor, que era marchante, para fornecer carne para ele. Aí ele colocou lá o açougue dele, e no açougue ele colocava quiabo, maxixa, abóbora. Quem ia no açougue comprar carne, já saía com o limão, com a abóbora, saía com tudo. Coisa de gente empreendedor mesmo, gente que sabe trabalhar. E quando a pessoa sabe trabalhar, a pessoa, se ela tem um salão de beleza, ela faz ou então contrata uma manicure. Porque quem é mulher entende, tem uma ocasião especial, eu vou para o salão de beleza, não tem que fazer o cabelo aqui, mas depois tem que ir para outro lugar para fazer a unha. E quem é empreendedor já deixa tudo aqui, a pessoa vem, ela já deixa o dinheiro dela todo aqui, unha, cabelo, sobrancelha, coisa de empreendedor. Aí a pessoa comprava a carne e já saía com a carne, a verdura, com tudo. Irmãos, foi algo assim. Quando a gente foi fazer a visita na casa dele, ele estava construindo kitnet, pequenos apartamentos, construindo kitnet. A gente foi, olhou lá, e o povo de perto estavam desconfiados que ele estava vendendo droga.
estava tendo maior burburinho, comentário lá na vila, na vizinhança. Não, porque ele chegou outro dia. E a gente lembra, quando ele chegou, ele não tinha nada. Olha aí esse cara. Não, tem algum negócio obscuro, com certeza. Ele deve ser algum traficante, alguma coisa assim. Serve de Deus, serve de Deus. E aí, como é que você vai ver? Isaac no meio de pessoas com inveja dele. Mas irmãos, a gente vai aprender uma coisa aqui com Isaac. Vamos aprender um negócio aqui com ele, vamos lá. Só comentar com esse moço que eu estou dando o testemunho dele, ele não foi tomar satisfação com o vizinho, não. Ele não chamou nenhum para dizer, vem cá, foi você que espalhou notícia aí minha, falsa? Ele não foi tomar satisfação com ninguém. Sabe o que ele fez? Se concentrou no trabalho dele e em servir a Deus, simplesmente está trabalhando ali. Pronto. Quem se incomodou, que prove que tem alguma coisa errada. Não foi tomar satisfação com ninguém, não. Vai o versículo 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Começou a ser prejudicado, hein? Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Dá uma pausa ali. Ele foi expulso do lugar. Mas antes de ser expulso, começaram a prejudicá-lo. Expulsam ele do lugar. Ele vai para o vale e fica ali. Não querem mais ele ali porque ele é mais próspero, que ele está crescendo, ele está ficando poderoso. Então, o poder que Isaac está adquirindo, eles consideram que é ameaçador. Ele sai dali expulso daquele lugar. Tem uma coisinha aqui que rapidinho. Deixa eu ver aqui se eu perdi alguma coisa. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já é muito mais poderoso do que nós. Eles dão uma pausa. Eles não vão confusão. Entulharam os poços dele. Ele não brigou, ele não revidou. Sabe o que ele fez? Ele saiu dali. Deixou de ser abençoado? Não, ele não deixou de ser abençoado. Vou te contar outra história aqui. Embora esta aqui, eu acredito que eu já devo ter contado aqui. Muito legal. A gente tinha uma amiga que ela era muito chegada nossa, muito amiga nossa mesmo. E ela morava numa casa emprestada. Uma amiga dela, perto do São Bernardo, um conjunto que tem lá, eu esqueci o nome do conjunto, Alvorada, se não me engano.